Em um domingo à tarde, milhões de brasileiros testemunharam um dos debates mais eletrizantes da TV aberta. Nicolas Ferreira, deputado federal e uma das vozes mais firmes da nova direita brasileira, foi convidado ao programa de Luciano Huck para discutir política e desigualdade social. O que parecia ser uma entrevista comum, rapidamente se transformou em um embate de ideias, onde Nicolas surpreendeu a todos com respostas afiadas e argumentos sólidos, deixando Luciano Huck e a plateia sem reação. Neste vídeo, revivemos cada momento dessa entrevista histórica que viralizou nas redes sociais e marcou um novo capítulo na política brasileira. Não perca, era um domingo à tarde e milhões de brasileiros estavam em frente às telas, acompanhando mais um episódio do programa de Luciano Huck. Conhecido por seu carisma e habilidade em conduzir entrevistas emocionais, Huck havia se consolidado como uma das figuras mais influentes da TV aberta. No entanto, naquele dia, o programa tomaria um rumo inesperado. O convidado da vez era Nicolas Ferreira, deputado federal por Minas Gerais e uma das vozes mais destacadas da nova direita brasileira. Jovem, de postura firme e convicções sólidas, Nicolas aceitou o convite para debater temas como política e desigualdade social. Mas, nos bastidores, sabia-se que a intenção de Huck não era promover um diálogo equilibrado. A equipe do programa havia preparado perguntas tendenciosas e armadilhas para tentar desmoralizar o deputado. Quando Nicolas entrou no palco, foi recebido com aplausos educados da plateia. Ele sorria tranquilamente, enquanto Luciano Huck exibia um olhar confiante, como quem já previa o desfecho daquela entrevista. Luciano Huck iniciou o debate com um tom amigável, mas logo partiu para a provocação. Nicolas, você é um jovem que fala muito sobre meritocracia e liberdade econômica. Mas como explicar isso para um menino que nasce na favela, sem acesso à educação de qualidade e sem as mesmas oportunidades? A pergunta era um clássico das narrativas progressistas, e a câmera focou em Nicolas, esperando um momento de hesitação. Mas o deputado não se intimidou. Com calma e firmeza, ele respondeu: Luciano, eu venho de uma realidade simples. Sei o que é crescer sem privilégios, mas o que realmente prejudica esse menino da favela não é a falta de um Estado maior, e sim a corrupção e o descaso promovidos por décadas de governos de esquerda, que se dizem preocupados com os pobres, mas vivem em mansões. Um burburinho tomou conta da plateia. Luciano Huck sorriu de canto, como se já esperasse a resposta, e se preparou para contra-atacar. Nicolas, você fala sobre corrupção e privilégios, mas apoia um governo que perdoa bilionários e corta programas sociais. Como isso ajuda? O menino da favela que você mencionou? A plateia murmurou em aprovação, mas Nicolas manteve a calma. Inclinando-se levemente para a frente, ele respondeu: Luciano, a questão aqui não é sobre cortar programas sociais, mas sobre dar dignidade às pessoas. O verdadeiro problema é manter os pobres presos em uma dependência do Estado, como se não fossem capazes de crescer por conta própria. E sabe o que é pior? Quem diz defender os pobres são os mesmos que lotearam o Estado com corrupção e tiraram bilhões da educação e da saúde para financiar ditaduras amigas. Um silêncio desconfortável pairou no estúdio. Huck percebeu que precisava mudar de estratégia. Nicolas, você fala muito de liberdade, mas já tentou se colocar no lugar de uma mulher trans, de um negro periférico ou de um morador de rua? Essas pessoas precisam de políticas públicas, não de discursos meritocráticos. Dessa vez, a plateia reagiu com aplausos. Huck cruzou os braços, satisfeito, acreditando que havia encurralado Nicolas. Mas o deputado apenas sorriu e respondeu, com serenidade: Luciano,
O problema da esquerda é sempre dividir as pessoas em caixinhas e tratá-las como incapazes. Eu acredito em indivíduos, não em grupos. O morador de rua não precisa de um Estado paternalista. Ele precisa de segurança para conseguir um emprego sem ser refém de facções. O jovem negro da periferia precisa de liberdade econômica para empreender e não depender de esmolas governamentais. E sobre mulheres trans, eu respeito todas as pessoas, mas não aceito que ideologias sejam empurradas à força na sociedade. O silêncio novamente dominou o estúdio. Huck tentou rir, mas era visível o desconforto. Ele olhou para a produção, que sinalizou para seguir com o plano. Nicholas, já que você mencionou segurança, o que acha do aumento da violência nos últimos anos? O Brasil nunca teve tantos assassinatos, e muitos culpam o incentivo ao armamento. Não seria o caso de rever essa política? Nicholas sorriu, prevendo a armadilha. Engraçado, Luciano. Você quer culpar armas legais, mas ignora que os países mais armados do mundo são também os mais seguros. Sabe qual é o problema real? O crime está solto porque governos de esquerda passaram anos sucateando as polícias e tratando bandidos como vítimas. Eu prefiro um cidadão armado do que um bandido livre. Dessa vez, um pequeno grupo da plateia aplaudiu. Huck não esperava isso. O apresentador percebeu que sua tática de expor Nicholas estava falhando e que a reação do público não era a esperada. Antes de continuar, ele tentou ganhar tempo. Aproveito para pedir que você se inscreva no canal, assim não perde nenhum vídeo. E nos conte de qual cidade você está assistindo nos comentários. Mas a atenção no estúdio ainda era visível. Huck, por um breve momento, perdeu sua postura confiante. Ele precisava urgentemente de um novo golpe. Nicholas, você fala muito de corrupção e privilégios, mas e sobre os escândalos envolvendo políticos da sua própria base? Você realmente acha que esse governo representa mudança? A plateia reagiu com murmúrios de aprovação. Huck sentiu que poderia recuperar o controle. Nicholas, no entanto, permaneceu tranquilo. Luciano, eu não passo pano para corruptos. Se houver alguém no nosso campo que tenha cometido crimes, eu sou o primeiro a exigir punição. Mas me diga, por que a mídia não tem essa mesma energia para questionar o governo Lula, que tem ministros investigados, condenados e que voltaram ao poder como se nada tivesse acontecido? Huck ficou em silêncio por um segundo, mas logo recuperou a postura. Mas você não acha que o governo atual deveria dar o exemplo? Nicholas sorriu. Quem deveria dar o exemplo primeiro? Quem voltou ao poder com apoio da mídia, mesmo com histórico de corrupção? Ou quem está tentando mudar um sistema aparelhado há décadas? O silêncio foi cortante. Huck sentiu o impacto da resposta e mudou de estratégia. Vamos falar de democracia, então. Nicholas, muita gente considera perigoso esse discurso contra instituições. Você não acha que isso pode incentivar atitudes antidemocráticas? Nicholas inclinou-se para o microfone. Democracia não é submissão cega. O verdadeiro perigo é quando uma única visão de mundo domina as instituições e silencia qualquer oposição. Isso, Luciano, é exatamente o que estamos vivendo hoje. A plateia reagiu com aplausos. Huck olhou para o lado, visivelmente desconfortável. Ele percebeu que estava perdendo o controle. O debate continuou, com Nicholas Ferreira mantendo a firmeza e a clareza em suas respostas, enquanto Luciano Huck tentava, sem sucesso, retomar o controle da situação. Ao final do programa, Nicholas deixou o estúdio com a certeza de que havia feito história. Suas respostas afiadas e sua postura firme conquistaram o público e viralizaram nas redes sociais, marcando um novo capítulo na política brasileira. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal e deixe seu comentário abaixo.
Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para espalhar essa mensagem poderosa. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos.